Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Defesa de mestrado. O que funcionou para a lombalgia? Recentemente, no último dia 9 de junho de 2022, eu defendi aqui na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo a minha dissertação de mestrado, onde eu recrutei 36 indivíduos com lombalgia crônica e apliquei 3 ferramentas dentro da fisioterapia muito utilizadas para testar quais delas poderiam surtir mais efeito no tratamento da lombalgia. E eu queria agora conversar com vocês sobre os resultados deste trabalho e as nossas reflexões após tudo ter terminado, ou após essa primeira etapa ter terminado. Então, o título é Efeito da associação da diatermia por ondas curtas aos exercícios baseados no Pilates. Tem mais título, mas vamos conversar sobre isso primeiro. Então, eu estou tentando avaliar o efeito de associar um equipamento muito utilizado e conhecido na fisioterapia, que é o ondas curtas, é aquele equipamento das placas que esquentam. Então, eu estou avaliando o efeito desse equipamento aos exercícios baseados no Pilates. Os exercícios baseados no Pilates é padrão ouro na reabilitação da fisioterapia. O que isso significa? Que ele é muito bem consolidado em termos de resultados. É um tipo de exercício que a gente já sabe que oferece bastante melhora para pacientes que têm dores lombares. Então, isso a gente já sabe que a chance de um paciente com dor lombar melhorar com exercícios baseados no Pilates é muito grande. A literatura vem mostrando que isso acontece bastante em todo mundo. Então, isso a gente já sabe, só que o que a gente não sabia era se esses pacientes teriam uma melhora adicional ao receber o calor profundo do ondas curtas. Essa era a nossa dúvida, porque não havia até então estudos que investigassem exatamente essa condição. A gente sabe que todos os 2 grupos do estudo vão melhorar com lombalgia, a chance de melhorar com exercícios baseados no Pilates para a lombalgia é muito grande, então é muito provável que os 2 grupos vão melhorar, mas a gente não sabe se ao adicionar um equipamento, um calor profundo, esse grupo que recebeu o calor profundo vai melhorar mais ainda. Então é isso que significa essa primeira parte do título do meu trabalho. Efeito da associação da diatermia por ondas curtas aos exercícios baseados no Pilates na dor, depressão e ansiedade. Então, nós estamos avaliando 3 variáveis. Eu quero saber se eles vão melhorar da dor, eu quero saber se eles vão melhorar dos sintomas depressivos, porque quem tem dor crônica, via de regra, tem sintoma depressivo e tem ansiedade. Então, eu quero saber se eles vão melhorar dessas 3 coisas. Quem? Os pacientes que têm lombalgia crônica inespecífica. O que significa isso? Lombalgia crônica é aquela dor lombar que existe há mais de 3 meses, às vezes 1 ano, 2, 5, 10. A gente pegou na pesquisa gente que tinha dores já há uma década. Mas ela teria que ser inespecífica, ou seja, ela não pode ser por uma causa conhecida. Por exemplo, uma hérnia de disco, uma compressão nervosa, porque houve uma herniação e a hérnia comprime a terminação nervosa, porque a pessoa tem uma deformidade espinhal, nasceu assim, ou porque a pessoa sofreu um acidente, ou sofreu uma cirurgia, ou ela tem um estreitamento do canal, ou seja, a medula que passa no canal, por vários motivos, o canal estreita e comprime a medula e ela sente dor. Então, assim, não poderia ser por nenhuma causa conhecida. Por que a gente escolheu esse público? Porque eles compõem
eles fazem parte, eles representam a maior parte das pessoas que têm dor lombar, são por causas desconhecidas, inespecíficas. Na verdade, as causas até são conhecidas, a gente sabe que é por causa de uma sobrecarga, que é por causa de um mau posicionamento, de uma fraqueza muscular, de um encurtamento muscular, outros fatores de risco, indivíduos obesos, indivíduos que têm insatisfação com o trabalho, tabaco, uso de tabaco é um preditor de incapacidade para dor lombar. Então, a gente até conhece as causas, mas ela não é uma causa específica como são as outras patologias. Então, vejam, o título do trabalho no mundo acadêmico, ele tem que ser específico, direto e dizer tudo o que a gente está querendo investigar. Então, o efeito da associação da diatermia por ondas curtas aos exercícios baseados no Pilates, na dor, depressão e ansiedade em pacientes com lombalgia crônica inespecífica, um ensaio clínico randomizado controlado. É tudo isso o título do trabalho. O que significa um ensaio clínico? Também é padrão ouro nos trabalhos acadêmicos, porque a gente vai dividir os pacientes em 2 grupos. Num grupo, a gente testa o equipamento de ondas curtas. No outro grupo, a gente usa o placebo, a gente finge que liga. E a gente não usa nada, ou seja, não usa nada de equipamento, mas os 2 grupos receberam o protocolo de exercícios baseados no Pilates, mais um manual de orientações posturais. Então, os 2 grupos receberam os mesmos exercícios e os mesmos treinos educacionais de como se posicionar no dia a dia com seu corpo e com sua coluna. A única diferença dos 2 grupos é que um recebeu a dose de calor profundo do ondas curtas e o outro não. Então, esse foi o título do nosso trabalho. E o que nós descobrimos, para nossa surpresa, é que apesar da literatura dizer que o calor profundo é bom para quem tem dor lombar, apesar dos fabricantes desses equipamentos no mundo todo dizerem que o calor profundo é bom para quem tem dor lombar crônica, nós não encontramos esses efeitos. Nós descobrimos que o calor profundo não apresentou uma melhora adicional, ou seja, os 2 grupos melhoraram igualmente. E eles melhoraram igualmente por quê? Por causa dos exercícios e por causa das orientações posturais do manual que eles receberam e que foi apresentado e discutido com todos os participantes. Então, a gente quebrou um paradigma. Aparentemente, claro que precisam haver outros estudos que corroborem ou questionem os resultados do nosso, mas nesse primeiro momento, nós colocamos então em dúvida se a dose do calor profundo no tratamento da lombalgia crônica inespecífica é a melhor dose conforme a literatura e os fabricantes dos equipamentos dizem. Nós descobrimos que não fez efeito. Significa que o equipamento é ruim? Não. Significa que o equipamento não faz efeito? Não. Significa que a forma que nós programamos o equipamento para essa população de pacientes não apresentou resultados. Agora, será que se nós tivéssemos usado uma dose diferente, um calor menos intenso, ele apresentaria um bom resultado? É muito provável, porque outros estudos, um pouco diferente dos nossos, mas que trataram pacientes com dor lombar crônica, encontraram bons efeitos com outras doses do equipamento. Na pesquisa científica, a gente tem que escolher uma dose, e a gente escolheu essa, de calor profundo. Se eu estivesse no meu consultório, tratando esses pacientes, e eu visse que na primeira ou na segunda sessão não apresentou o resultado, rapidamente eu mudaria a programação do equipamento. E é por isso que clinicamente a gente tem muito sucesso com esse e tantos outros equipamentos. Porque a partir do momento que a gente vê que uma conduta não apresentou os efeitos desejáveis, imediatamente a gente muda de conduta.
Na pesquisa científica dá para fazer isso? Não. Nós ficamos engessados. Aquele é o desenho do estudo e é daquela forma que a gente tem que seguir da primeira à última sessão. Então, da primeira sessão até a 12ª sessão, que foi quando terminou o atendimento, e nós fizemos atendimentos individuais de 12 sessões cada paciente, a gente tinha que usar os mesmos, a mesma programação, os mesmos exercícios, a mesma explicação, o mesmo tudo, para você não ter um efeito de viés, não é? Hoje em dia, a pesquisa científica, ela é bem recente, ela está se flexibilizando um pouco mais e já existem desenhos de estudos que o protocolo é mudado na metade do estudo. Mas aí é um outro desenho de estudo. A gente tem que propor um outro desenho de estudo para poder mudar o protocolo. Não pode mudar o protocolo se o seu desenho de estudo fala que você vai testar as 12 sessões iguais. E quando fizemos o desenho do nosso estudo, era assim que se fazia ciência na fisioterapia para testar equipamento. Agora as coisas estão começando a se flexibilizar um pouco mais. Mas percebe o quão difícil, trabalhoso e demorado que é um trabalho científico? Eu fiquei 9 anos para concluir o meu mestrado. Dificuldades das mais diversas, nem vou citar 2 anos de pandemia, nem vou citar isso, porque as dificuldades antes de 2020 também existiam, que era recrutar os pacientes que não tenham dor lombar por causa de uma hérnia de disco, por exemplo. Muitas pessoas apareciam com dor lombar por hérnia de disco. Aliás, esse é um outro fator que a literatura diz que a maior parte dos pacientes que têm dor lombar é inespecífico. Nós não conhecemos uma causa específica, como eu expliquei ainda há pouco. Mas o que eu achei no contingente de pessoas que eu avaliei é que uma grande parte tem sim problemas específicos como uma hérnia de disco. Não é o que a literatura diz, mas foi o que eu encontrei. Então, veja, o trabalho científico, ele vai ventilando, ele vai apresentando, a partir dos seus resultados, novos paradigmas, novas formas de encarar o mesmo assunto. E qual é o fato importante, a contribuição importante que esse trabalho traz? Para o profissional fisioterapeuta que tiver acesso a esse estudo que fizemos, ele vai dizer assim: nem vou perder meu tempo usando o calor profundo do ondas curtas para tratar o meu paciente que tem dor lombar crônica. Se eu quiser usar esse equipamento, eu posso e devo, mas numa dosagem diferente da que usamos. Nós usamos o calor profundo e tem muitas outras dosagens de calor pulsado, de calor que fornece bem menos efeitos térmicos, que trabalha outras características fisiológicas daquele tecido que não o aquecimento. Então, o calor pulsado, por exemplo, ele é mais indicado para inflamação, para processos inflamatórios, porque é como se ele favorecesse a drenagem inflamatória. O calor profundo não. A gente usa quando a gente tem certeza que não tem inflamação e a gente quer uma rápida cicatrização e a gente quer aumento de circulação sanguínea. Então, são objetivos e propósitos diferentes a depender do estado clínico do paciente, né? Então, a depender disso, na clínica, normalmente um fisioterapeuta consegue muito sucesso no manejo do paciente com dor lombar crônica, porque ele tem a possibilidade de mudar rapidamente de conduta se a conduta que ele aplicou não foi a mais eficaz. Na pesquisa clínica, no desenho de estudo que seguimos e que a maioria dos desenhos de estudo seguem, não, a gente fica engessado ali naquela conduta por todo o tempo. Então, essas e muitas outras reflexões importantes foram trazidas com esse trabalho que eu pretendo ir contando para vocês ao longo das semanas e de outros vídeos.